Vamos falar um pouco sobre positividade tóxica e a falsa imagem virtual? Para quem nunca escutou o termo, positividade tóxica é nada mais nada menos que a ideia de que pensamentos positivos devem estar acima de quaisquer outras emoções consideradas negativas. E a prática em excesso desse pensamento pode gerar um comportamento que reprime todas as emoções que a gente considera negativa e, consequentemente, afeta a nossa saúde mental. Quais são as consequências da positividade tóxica? A positividade tóxica é vista como um problema social, pois ela vem de um pensamento sobre excluir e inviabilizar uma série de expressões emocionais que são completamente naturais, completamente normais, fazendo com que as pessoas tenham sentimentos de inadequação e que acabam se prejudicando ainda mais a situação. No caso, uma das grandes consequências da positividade tóxica é essa descarga na nossa saúde mental, de que não é normal a gente se sentir triste, não é normal a gente se sentir para baixo, não é normal a gente ter medo de algo ou se sentir sobrecarregado. O pensamento sobre a positividade tóxica é que isso não é legal e que você deve sempre olhar o lado bom das coisas. E isso acaba, de certa forma, prejudicando demais a nossa saúde mental. Como surgiu? A positividade tóxica teve início na pandemia e um grande exemplo era que muitas pessoas buscavam enxergar sempre o lado positivo e ficar chateado com quem alertava sobre o real perigo da doença. No caso da pandemia do Covid-19, as pessoas queriam sempre olhar o lado positivo, sempre olhar o melhor lado e acabava que elas desprezavam ou diminuíam o real perigo da doença por querer sempre olhar o lado bom das coisas. E no tempo também que o termo surgiu, ele veio com uma frase que foi um famoso bordão onde as pessoas falavam e tá tudo bem. Ela teve uma forte iniciação através do Instagram, onde blogueiros e influencers que não eram a favor da positividade tóxica e vinham alertando em seu Instagram sobre, falavam e tentaram implementar esse bordão sobre tá tudo bem você se sentir mal às vezes, tá tudo bem você estar para baixo, tá tudo bem você não ter um dia bom e que isso é normal. Então a frase tá tudo bem, ela veio para gerar isso. Porque o ponto é que quando um sentimento é ignorado, isso não significa que ele vai deixar de existir ou que ele parou de lhe afetar. Na verdade, você só vai estar encobrindo e não aceitando as suas emoções, e com isso você não vai aprender a lidar com elas. O que vai acabar que num futuro próximo, você vai ter uma descarga tão grande desses sentimentos que você vai se sentir totalmente exaurido. Você não vai saber mais o que fazer, porque no começo você não soube lidar com essa emoção, com esse sentimento, pelo fato de você estar sempre encobrindo ela, sempre encobrindo ela. E é uma emoção normal, natural, que é do ser humano de cada um e todo mundo passa por coisas assim. Então, para você que agora sabe um pouco sobre positividade tóxica, eu vou mostrar agora 4 sinais para identificar se você tem ou não uma positividade tóxica. E a gente começa pelas sugestões para pensar positivo, que é uma coisa que geralmente todo mundo faz e que a gente faz até sem perceber. É, é uma prática muito, muito comum da positividade tóxica, que é insistir que é possível ser feliz todo o tempo. Que você basta sorrir, mostrar alegria, pensar em coisas boas para acabar com a sua tristeza. Então, em vez de você sentir a tristeza, você fica, não, é só eu pensando em coisa boa, é só eu tentar ser feliz, é só eu sorrir que isso passa. Então, você vai estar negligenciando aquela sua emoção. Em vez de sentir, você vai estar só encobrindo. Uma situação de exemplo é: você está no seu trabalho e você chama a sua liderança para uma conversa. Você vai conversar sobre não se sentir bem com o trabalho e que a função está te acumulando e está aqui gerando uma crise de ansiedade em você. E aí você escuta frases como: já tentou pensar positivo? Ou veja o lado bom, pelo menos você tem um trabalho. E isso meio que invalida todos os seus sentimentos, toda aquela sua angústia e aí você começa a se sentir culpado por não fazer o suficiente ou por achar que você está se vitimizando, quando na verdade você está sendo uma pessoa normal e sentindo as coisas que você tem que sentir. Então, essas frases, pronto, elas geram muita culpa no indivíduo por achar que ele está se vitimizando.
Outro ponto são as frases prontas. Como eu estava acabando de falar, frases do tipo: não desista, vai ficar tudo bem. Já tentou olhar o lado positivo disso? Mesmo sendo comum no nosso dia a dia, quando queremos torcer por alguém, geralmente a gente usa muito esse tipo de frase, mas que às vezes usada de forma incorreta, elas acabam sendo não empáticas. E um exemplo disso, um exemplo muito prático disso, que eu acho que muita gente já passou, é quando você está sobrecarregado ao ponto de ter uma crise de estresse no trabalho ou até mesmo na escola. Aí você tem muita coisa atrasada, você tem prazos para entregar, você tem matérias para revisar, e aí naquele momento você só quer sentar com alguém e falar, desabafar. E aí as pessoas vêm: mas não desista. Tente olhar pelo lado bom, você vai tirar um aprendizado disso, ou você vai conseguir. Nesses momentos de pico de estresse, geralmente as pessoas não querem alguém que diga a você não desista. Ela só quer desabafar e mostrar como ela está se sentindo. E aí as pessoas vêm com as frases prontas de não desista, vai ficar tudo bem. E aí isso acaba gerando uma gama de também culpa no indivíduo sobre achar que ele também está se vitimizando e que ele não está fazendo o suficiente. Outro ponto muito principal da positividade tóxica é a invalidação, que acontece demais, demais, demais. Expressões do tipo pelo menos sempre costuma estar atrelada a essa invalidação. Sabe quando você diz que não aguenta mais um resfriado, ou que você não aguenta mais aquela tosse chata e alguém vem e diz: pelo menos você não está na UTI, pelo menos você não está no hospital, pelo menos você está aqui, você consegue sair, você consegue levantar da cama. E no momento que a pessoa fala que ela já não aguenta mais aquele resfriado, ela só quer colocar para fora, ela não quer que tenha uma comparação. Essa invalidação gera no indivíduo mais culpa de achar que ele também está se vitimizando, que ele também não está fazendo o suficiente e que ele está sendo ingrato, que ele não está sabendo agradecer pela vida que tem ou pela saúde que tem. E essa invalidação é péssima para a saúde mental do indivíduo. Sempre quando as pessoas tentam essa comparação de, eu estou muito cansada, e aí outra pessoa que faz algo a mais diz assim, imagina eu, mas aí uma invalidação sobre os seus sentimentos. E isso gera um desconforto demais no indivíduo e aí acaba acarretando em várias outras coisas que são pior ainda. E como um quarto sinal é a comparação, que aí eu trago a parte da positividade tóxica e a falsa imagem virtual. No caso, eu trouxe aqui o Instagram. Geralmente as pessoas costumam se comparar demais com aquela típica vida exposta em stories, em publicações. E essa comparação não é nada saudável, porque a gente coloca na cabeça que aquela pessoa tem uma vida perfeita, que aquela pessoa consegue ser um estudante perfeito, ser um trabalhador perfeito, e aí a gente só está vendo o que eles querem nos mostrar através daquilo, aquela imagem através da tela. A gente nunca sabe pelo que a pessoa está passando quando ela sai, quando ela desliga o celular. No tempo da pandemia, muitas influências entraram nesse tópico de como elas tinham que simplesmente se maquiar, maquiar sua dor, maquiar sua tristeza para conseguir manter o seu engajamento no Instagram e seus patrocínios, onde elas não podiam mostrar o que realmente era a vida real e que estava ali atrás das câmeras. Então, as pessoas que viam acabavam vendo aquela vida perfeita, aquele cabelo perfeito ao acordar, aquele rosto impecável. E aí, por trás, as pessoas estavam passando por tempestades, sem saber o que fazer, mas elas tinham que maquiar sua dor, colocar um sorriso no rosto e ir lá, porque aquele é o trabalho delas. Então, a comparação nem sempre. A comparação, na verdade, nunca é algo saudável para o indivíduo. Então, depois desses tópicos, eu tenho positividade tóxica. Como eu me livro? Então, um primeiro e principal ponto sobre é você não negligenciar os seus sentimentos. Você tem que se permitir sentir. Você tem que se permitir ficar triste e ficar para baixo. Esse é um dos principais pontos. É você não negligenciar os seus sentimentos. E é isso. Retire os óculos do otimismo. Às vezes, isso é o que você pode fazer por si mesmo para ajudar ainda mais nessa sua busca por se livrar dessa positividade tóxica.